Olá pessoal, sejam bem-vindos. Essa é a aula número 7 de Física Moderna e a gente vai conversar um pouquinho sobre essa famosa equação, né? E é igual a mc ao quadrado. Bom, provavelmente vocês já devem conhecer essa equação. Ela foi desenvolvida pelo Albert Einstein. Eu acredito que deve ser a equação mais famosa da física, né? E agora eu vou falar um pouquinho com vocês sobre o que significa cada letra dessa equação. Bom, o E significa energia, que a unidade de medida é o joule. O M representa a massa, que é medida em quilograma. E o C, como a gente viu na última aula, é a constante, né? Que seria a velocidade da luz. Aqui eu coloquei, né, aproximada, 3 vezes 10 elevado a 8 metros por segundo. Só para vocês terem uma ideia, então, se você pegar ali, eu vou substituir naquela fórmula, vai, 1 kg de massa, e você multiplicar pela velocidade da luz, que já é um número muito grande, só que ela é elevada ao quadrado, né? Então ela é maior ainda esse valor, vai dar uma quantidade muito grande de energia, certo? De acordo com essa fórmula aí. Então aqui eu coloquei um exemplo só para vocês terem uma ideia, mas se você pegar 700 quilos, né, de matéria e converter em energia, vai ter energia elétrica suficiente para abastecer o nosso planeta inteiro durante um ano, tá bom? Então você consegue, né, ter muita energia com pouca massa. Bom, agora vamos entender um pouquinho melhor sobre essa fórmula. Vamos falar um pouquinho sobre energia. Eu acho que vocês já devem conhecer, né, a conservação de energia, que fala que a energia ela não pode ser destruída nem criada, né, só transformada. E eu acho que o exemplo ali, o experimento, né, mais famoso a respeito dessa conservação de energia é o pêndulo de Newton. Se você pegar uma bolinha lá do pêndulo de Newton e soltar ela, ela vai bater naquelas outras, a energia vai ser transferida e ela vai movimentar a última bolinha lá do canto, né? Se você levantar duas bolinhas e soltar, vai acontecer a mesma coisa, só que lá no final ela vai soltar duas. E assim vai, né? Se você pegar três, vai soltar três, né? Porque a mesma quantidade de energia, né, que você usou para levantar aquelas bolinhas vai ser utilizado lá no sistema como um todo, né? Então aquela energia sempre ela fica constante. Existe também um experimento parecido com esse que a gente fala sobre a conservação da matéria. Esse experimento, acho que o mais famoso, né, foi o do Lavoisier, que ele pegou em uma câmara fechada, né, tudo controlado, ele colocava lá uma chapa de metal e ele deixava por um tempo até que esse material começasse a enferrujar. Depois que esse material ficou enferrujado, ele pegou e pesou esse material. Aí ele percebeu que esse material ele estava mais pesado, né? Então ele tinha mais massa. Aí você fala, mas de onde que surgiu essa massa? Surgiu do nada? Não, né? Nesse mesmo experimento, ele mediu também a quantidade de massa do ar que tinha lá dentro. E ele percebeu exatamente isso, né? Como a chapa ficou com uma massa maior, o que aconteceu com o ar? O ar perdeu massa, né? Hoje a gente já entende bem esse fenômeno, né? A gente fala que o metal ali ele ganhou um oxigênio, né? Acabou formando ali uma camada, né? De óxido de ferro, né? Mas é exatamente isso que acontece com a matéria, tá? A matéria ela também não é criada nem destruída, né? Ela tem só essas trocas aí, né? Então tem uma conservação da matéria também. Com esses dois experimentos, vocês devem ter percebido que existe uma relação, né, entre as propriedades da energia e uma propriedade da massa. Isso a gente já conhecia já faz bastante tempo. E o Einstein, quando ele estava trabalhando nas teorias da relatividade dele, ele começou a estudar muito a energia, né? Porque principalmente no efeito fotoelétrico, e ele fazendo todos esses estudos, né, ele acabou percebendo uma coisa, né? Ele percebeu que o quê? Que a massa de um corpo é a medida da sua quantidade de energia. O pessoal fala que essa fórmula é uma forma para converter massa em energia. Na realidade, ele percebeu que o quê? Que massa e energia é a mesma coisa, só que elas estão manifestadas de formas diferentes. Vamos entender um pouquinho melhor isso? Bom, vamos começar estudando lá a massa, né? A matéria. Vocês conhecem o átomo, né? Sabem lá que tem a eletrosfera, né? Que ficam os elétrons, e lá no núcleo tem os nêutrons e os prótons. Tem uma curiosidade sobre isso que é assim, o pessoal já sabia quanto que era a massa de um próton, do nêutron e do elétron, né? E eles perceberam que o quê? Que 99% da massa de um átomo vinha do núcleo, tá? Então o pessoal pensava assim, nossa, por que que o nêutron e o próton, ele tem muito mais massa que um elétron, né?
Já que eles são partículas elementares, né? Será que realmente tem tanta diferença entre um próton, um nêutron, né, e um elétron em relação à massa? E aí, depois de um tempo, o pessoal acabou descobrindo que realmente tem tanta diferença assim. Por quê? Porque o próton e o nêutron, ele não é uma partícula elementar, né? Dentro dele tem outras partículas que a gente chama de quarks. Bom, a diferença entre eles seria essa quantidade de quarks, né? O nêutron, ele é formado por dois quarks down e um quark up. E a gente também tem o próton, né? O próton já é o contrário, tá? O próton ele é formado por dois quarks up e um quark down. Bom, mas basicamente seria isso. Aí você fala, então beleza. Então a massa, né, tanto do nêutron quanto do próton, vem da massa dos quarks, certo? E aí eu falo para você que se você pegar a massa do quark, ele também é menos de 1% da massa do núcleo, né, de um átomo. Mesmo você somando a massa dos três quarks, né, ele vai dar 60 vezes menos do que a massa do núcleo de um átomo. E aí você pergunta, tá, então de onde vem a massa? Essa massa vem da energia de ligação entre essas partículas, tá? Então, o que a gente chama de força nuclear forte, né? Tem uma força ali entre aquelas três, né, partículas e é dali que vem a massa, né? Ou seja, o que seria a massa? A massa é formada por uma quantidade de energia muito grande, né? Compactada. Tá? Então, se tiver muita energia compactada em um lugar, aí acaba gerando massa. Bom, tem mais um detalhe sobre essa fórmula, né, gente? Porque energia ser igual a massa, eu acho que vocês devem ter entendido. Mas e por que aquele C ao quadrado, né? Por que tem aquele fator de conversão? Vamos entender como que acontece essa conversão de energia em massa, que eu acho que vai ficar mais fácil vocês entenderem. Bom, eu falei para vocês que dentro lá do núcleo do átomo tem essa ligação entre aqueles quarks, certo? Como que aquela massa ela pode ser transformada em energia? Exatamente rompendo essa ligação. Se você conseguir fazer alguma coisa, depois vocês vão ver mais para frente, né, que a gente chama de fissão nuclear, né? Se você conseguir romper esse núcleo desse átomo, essa energia vai ser liberada, tá? E essa energia pura, ela é liberada através do quê? Através de ondas eletromagnéticas. E aí vocês já sabem, né? A velocidade de uma onda eletromagnética, né, é a velocidade da luz. Só que tem um detalhe, né? A velocidade da luz é ao quadrado. E por que que é ao quadrado, né? Isso daí é um caso que a gente já conhece faz tempo, né? Mas eu vou citar aqui um exemplo. Se você pegar uma pedra e jogar ela com uma velocidade, ela vai fazer uma profundidade no chão, certo? Que depende da sua quantidade de energia, né? Só que se você jogar essa pedra com o dobro da velocidade, ela não vai o dobro da profundidade. Ela vai 4 vezes mais, tá? E a mesma coisa continua. Se você jogar ela com 3 vezes a velocidade, ela vai uma profundidade 9 vezes. Bom, então existe uma relação entre a velocidade e a energia, só que ela não é igual. A relação entre a velocidade e a energia é ao quadrado, né? Então a velocidade é ao quadrado que é proporcional à energia, tá? Então ali como na nossa fórmula a gente está calculando a energia, então a gente teria que colocar essa velocidade ao quadrado, né? Como é a velocidade da luz, né? Então fica c ao quadrado. Bom, só mais uma curiosidade sobre esse tema seria as aplicações. Será que isso é verdade? Isso já foi provado, né, experimentalmente? Já sim, tá? Várias vezes, né, a gente já sabe que isso realmente acontece. E eu acredito que, né, infelizmente, né, o experimento mais famoso que utilizou a aplicação dessa fórmula tenha sido as bombas atômicas, né? Teve a de Hiroshima e a de Nagasaki, né? Só um exemplo. A de Hiroshima, ela tinha 64 quilos de urânio, né? Então, uma quantidade baixa de matéria, né? Mas só no momento ali da explosão, né? No dia da explosão, morreram mais de 50, entre 50 mil e 100 mil pessoas, né? Então, só para vocês terem uma ideia da quantidade de energia obtida, né, com uma matéria muito baixa. O Einstein, ele não trabalhou diretamente, tá, na produção da bomba. Ele era alemão, mas ele era pacifista, então quando o movimento nazista começou a crescer na Alemanha, ele acabou saindo de lá, ele foi para os Estados Unidos e ele avisou o presidente dos Estados Unidos que, né, o pessoal na Alemanha poderia estar construindo a bomba. E no caso, o presidente dos Estados Unidos acabou construindo antes, né? Mas ele não teve nenhuma participação, ele não trabalhou diretamente no projeto,
Porém, mesmo assim, ele fala que foi o maior erro da vida dele ter falado com o presidente dos Estados Unidos sobre a bomba, né? A gente teve esse fato marcante na história, né? Um fato negativo sobre essa fórmula, mas hoje em dia a gente usa para várias aplicações aí também, principalmente na questão da saúde, na medicina, né? E também para geração de energia, né? Como vocês puderam perceber, a gente pode produzir muita energia elétrica usando pouca matéria, e isso é muito bom, né? Para manter a nossa sociedade hoje em dia. A maior usina nuclear hoje seria a de Bruce, no Canadá. A gente tem uma usina que produz mais energia, que é no Japão, só que essa usina já foi desativada, não está sendo mais utilizada. Então, hoje, atualmente, em funcionamento, seria a de Bruce, no Canadá mesmo. Bom, essa foi a aula sobre conversão de energia e massa. Espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida é só me mandar uma mensagem. Bons estudos e até a próxima!